Olá, aluno, olá, aluna, boa tarde, como está? Bem-vindo à nossa aula de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. E hoje a gente vai começar a falar sobre circuito elétrico. A gente vem construindo ali, analisando alguns conceitos relativos à eletricidade. A gente está muito perto, acho que o microfone da minha boca, né? Sim, está muito baixo? Acho que não, né? Me fala aí se estiver muito baixo, que aí eu volto de novo o microfone para onde está. Então, a gente vem falando aí sobre algumas definições do princípio de eletricidade, a gente vem entendendo o que, que é cada coisa, carga elétrica, força elétrica, campo elétrico, o que é o campo elétrico, como ele é descrito, como ele está associado, quando ele aparece. A gente começou a falar aí de corrente elétrica, em que a gente vai entender para frente que uma corrente elétrica vai produzir no material um campo elétrico variado, e esse campo elétrico variado, ele faz aparecer no material, ou ele provoca o surgimento do campo magnético de materiais que não são intrinsecamente magnetizados, mas que eles têm a possibilidade de magnetização, né? A gente sabe, a gente vai verificar aí durante a nossa não essa disciplina, mas se você for trabalhar com eletromag essencialmente, vai entender que tem alguns materiais que eles podem ser magnetizados ou não podem ser magnetizados em algumas aplicações dessa situação. Sérgio, boa tarde. Bem-vindo à nossa aula, isso mesmo. E aí a gente vai começar a falar sobre circuito, entender a composição do circuito. Numas aulas passadas aí, que agora a professora já não lembra qual é, porque está faltando já uns parafusos na professora de memória, a gente começou a falar sobre um circuito elétrico simples. Ele tinha uma fonte, que ele tinha também um resistor, que apresentava uma resistência. Aí a gente começou a falar sobre a resistência, depois a gente veio falando de algumas características elétricas, né, algumas propriedades elétricas que são resistividade e condutividade também. E aí hoje a gente vai adentrar nesse circuito elétrico simples, vai começar a desbravar ele para a gente entender as relações do circuito elétrico, como ele é calculado. Diógenes, já estou arrumando, melhorou assim? Boa tarde. Agora está mais pertinho, né? O microfone da boca. Acho que agora está melhor, então, para vocês. Enfim. Então, quando a gente vai trabalhando com esse circuito, a gente vai entendendo aí algumas situações em que é empregado, o sentido da corrente, como calcular a malha, e assim vai susceptivamente. Boa noite, Fátima. Bem-vindo, galera, na aula. Então é assim, hoje o nosso objetivo principal é a gente começar a falar sobre essa relação de circuito elétrico, é a gente começar a entender o que é um circuito elétrico simples, a gente vai trabalhar com circuito simples hoje, porque a gente precisa começar ali do simples, não adianta a gente já começar destruindo, porque aí ninguém vai saber fazer, né? Então não adianta nada, vamos começar construindo esses conceitos, para que na próxima aula a gente possa resolver alguns conceitos, alguns circuitos mais sofisticados, assim a gente pode dizer, né? A gente vai entender o que é a diferença principal entre um circuito em série e um circuito em paralelo e calcular a sua resistência equivalente. Tem alguns conceitos que eles já são meio que batidos, né? Assim, sobre força eletromotriz, sobre fonte e tal. Então, alguns a gente vai acabar meio que passando por cima, porque eu sei que você já viu no ensino médio ou em alguma outra abordagem. Então, a gente não vai ficar ali massurando ele, porque não é o objetivo da nossa aula também. Pega aí uma folha é pouco, pega um caderno, pega lápis, borracha, lapiseira, não sei o que você gosta, pega a calculadora, porque hoje os nossos conceitos que serão abordados são poucos, não são muitos, mas a gente tem bastante exercícios e eu quero que você faça. Lá no começo da nossa disciplina, o Sérgio me falou assim, professora, dá um tempinho para a gente fazer exercício. Pois bem, chegou a aula principal para isso. São bastante exercícios, não são contas difíceis, e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem eles. Mas então é importante que você tenha aí já folha, não, uma só é pouca. Já pega um pouquinho de folha aí, caderno, lápis, borracha, lapiseira, não sei, caneta. Eu não gosto de caneta porque não dá para pagar. E conta a gente sempre erra, e uma calculadora. Fechou? Então vai lá pegar, já pega rapidinho, deixa aí do seu lado para a gente fazer esses cálculos aí em relação a circuitos elétricos, entender quem é essa resistência equivalente, como ela é aplicada e como é calculada, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite, Carlos. Acho que foi só que entrou, né? De depois.
Maravilha! Então vamos lá, só um pouquinho, que nós estamos sem tutor e eu vou convidá-lo para ele entrar na nossa sala. Vamos ver se ele aceita o meu convite agora. Vamos lá então, gente. Vamos trabalhar aí com a nossa aula referente à introdução aos circuitos elétricos. Não esquece que hoje a gente vai falar de um circuito simples, a gente não vai falar daquele circuito mirabolantes lá, sabe? Justamente para a gente entender o que são resistores. Eu também não vou ficar aqui chovendo no molhado com você sobre o que é um resistor, porque a gente já veio estudando algumas coisas referente a isso, mas é importante a gente saber calcular algumas coisas em relação aos resistores, tá bom? Então, de maneira geral, olha aí a carinha desse circuito elétrico simples. Muito bem, Sérgio, deixa tudo aí no jeito para a gente destruir no nosso continha hoje. Então, nós temos esse circuito, exatamente esse circuito foi o que a gente viu naquela aula que eu falei para vocês de referência, sabe? Agora eu já não sei qual aula que é, mas é exatamente esse circuitinho que a gente viu, onde nós temos a fonte, que é capaz de fornecer essa tensão para o circuito, ela tem o polo positivo, ela tem o polo negativo, e aí, por convenção, quando a gente discorreu sobre corrente elétrica, a gente falou que ela sempre tem o sentido do polo positivo para o polo negativo. Só que a gente não pode esquecer, eu vou chamar você para mim, que eu quero falar olhando nos seus olhinhos, de uma coisa importante que todo físico gosta de falar sobre, né? A corrente elétrica é, por convenção, esse sentido que sai do polo positivo e vai para o negativo. Só que esse é o sentido convencional da corrente elétrica, não é o sentido real da corrente elétrica. Lembra que o sentido real da corrente elétrica, que é aquele sentido oposto que nós falamos, porque é o movimento dos elétrons, já contei, né? Ele é o sentido oposto do sentido convencional. Na prática, não tem por que a gente saber disso, assim? Porque eu tô falando baixo porque é verdade, mas não precisa ser tão verdade assim, sabe? É verdade, mas a gente não precisa da evidência da coisa, né? Na prática, não é tão importante. O importante é tá baixo mesmo, Diógenes, agora porque eu tô falando baixo, tá? O importante é a gente saber o sentido real, o sentido convencional da corrente, porque é através dele que a gente vai calcular a malha e tal, tá? Mas é importante a gente saber também o sentido real, físico da corrente, porque é o movimento dos elétrons. Então, você sabe de onde um elétron está indo para onde o elétron está indo, tá? Entendeu? Então, é importante saber os dois. Não esquece disso, que quando a gente vê o sentido convencional da corrente elétrica, ele é diferente do sentido real, mas o que a gente leva em consideração é o sentido convencional da corrente, tá? Então, a gente tem também, para análise desse circuito elétrico simples, entender que há atuação da força eletromotriz, e ela é dada por essa letrinha aqui, ó, diferente, essa letrinha é grega. Eu não lembro agora o nome dessa letrinha grega, mas enfim, essa força eletromotriz, ela é dada pela diferença de potencial fornecida entre os terminais da fonte, que é medida no sistema internacional em volts. E aí, então, a gente consegue agora trabalhar, ou a gente já relembrou o que é a fonte, a gente entendeu qual é o sentido da corrente, falta a gente falar sobre esse resistor. A gente sabe que esse resistor, ele está atuante aí como resistência do nosso circuito elétrico, só que a gente precisa saber como calcular, ou quanto ele vale, ou o que ele trabalha, ou por que ele está aplicado nesse circuito, né? Os resistores, eles são componentes fáceis de encontrar em qualquer lugar de eletrônica e ele é dado a sua unidade no sistema internacional em ohm. Ele é um componente elétrico passivo e a função primordial dele é limitar o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Então, tá aqui algumas representações em que um resistor pode ter em um circuito elétrico quando a gente vai calcular ou quando a gente vai desenvolver um projeto, bem como a carinha desse nosso resistor quando a gente vai comprar ele lá na loja de eletroeletrônica. A gente precisa saber qual o valor desse resistor, né? Como calcular o valor desse resistor. E aí, em muitos dos casos e muitas das vezes, quando a gente não tem esse valor, efetivamente, quando você pega um resistor na mão e olha, você pode calcular esse valor através do código de cores. E aí a gente tem dois tipos de resistores, o que apresentam para a gente 4 faixas
e o que apresentam 5 faixas. E como que a gente calcula, né, essa resistência através do código de cores? Bom, a gente tem essa tabela, aonde nós temos o nome das cores, as faixas, o valor para cada faixa, uma outra região aqui, ó, do multiplicador e a outra referente à tolerância. Então, vamos trabalhar primeiro com esse resistor aqui de 4 faixas. A primeira faixa do resistor, ela vai ser verificada aqui nessa região. Então, ele tem um número referente. A faixa é verde, o valor é 5. Coloca aqui, 5. A segunda faixa é azul, 6. Coloca o valor 6. A terceira faixa, nesse caso, ele já é a faixa do multiplicador. Então, é amarelo vezes 10 quilo. Então, é 56 vezes 10 dá 560 quilo-ohm. E aí, a gente tem a faixa da referência da tolerância. Ele é o prateado, então ele está dando 10% de tolerância. Quando a gente tem um resistor aí com 5 faixas, aí a gente tem essa terceira faixa aqui atuante na composição do número. Então vamos lá, vermelho. Primeiro número é 2. Segundo número é o laranja, a segunda faixa, 3. Então 2, 3. A terceira faixa é o roxinho, 7. 2, 3, 7. Está aqui o valor 2, 3, 7. Nós temos o fator multiplicador, que é a quarta faixa, dado em preto, nesse caso, vezes 1 ohm. Então, o valor dele é de 237 ohms e a sua tolerância marrom, mais ou menos 1%. Então, a tolerância de 1%. É assim que a gente calcula a resistência do nosso resistor através do código de cores. No seu livro Texto da Disciplina, ele não traz esse código de cor, tá? Mas você encontra em qualquer lugar, qualquer... Isso, Sérgio, obrigada. Aquele E gordinho, eu gosto de chamar ele de E gordinho, ele é chamado de Epsilon. Isso mesmo. Qualquer livro de referência que vocês tenham aí, bibliografia complementar, ou qualquer site confiável de busca na internet, principalmente esses sites de faculdade, né, de pesquisa, você consegue achar essa tabela de código de cores. Em alguns locais que você compra o resistor, ele também vem com a tabela do código de cor. E aí você consegue saber qual é essa resistência. Lá no nosso laboratório de pesquisa, porque a gente, mesmo assim, na parte de professor, a gente continua estudando, né? Mesmo a gente tendo lá curso de mestrado, mesmo a gente tendo título de doutorado, a gente continua estudando, a gente continua fazendo pesquisa. E aí, lá no nosso laboratório de pesquisa, eu trabalho, que eu já comentei com vocês, em óptica quântica, em que a gente tenta buscar aí qual é ou tenta descobrir os caminhos para efetivamente a computação quântica existir. Então, lá a gente tem uma gaveta cheia de resistores, cheia, mas eu acho que eu nunca vi tanto resistor junto na vida, sabe? Sabe quando você pega o fone de ouvido, não esse aqui, mas aquele que tem o fiozinho, e aqui, intra-auricular, e você enfia ele no bolso por algum motivo, pior coisa que a gente faz na vida. Eu não sei o que acontece no mundo do bolso do fone de ouvido, que o fio enrola tudo assim, ó, e você nem consegue desenrolar mais depois. Pois bem, os resistores lá, você pegava assim e vinha aquele emaranhado de resistor. Eu sei que um dia a gente resolveu separar tudo pela sua resistência, né? E aí deu um trabalhão danado, porque os danados são pequenininhos, aqueles que tem lá, nem alguns são maiores, mas lá eles pequenininho, mas deu um trabalho, que aí você tem que lembrar, né? Faz muitos anos, naquela época que eu fiz isso, fazia muitos anos que eu não mexia com resistor. Minha área de pesquisa é em ótica quântica, né? Eletricidade e magnetismo, né? Então a gente usava muito pouco resistor. Foi quando a gente usar que eu tive que relembrar como calcula. Então pensa, é importante. Por que eu estou contando essa história para você? Porque eu gosto de contar história, você sabe, que eu gosto de contar essas histórias. Outra é porque é uma coisa que não é obrigada a gente decorar. Quando você compra, você já pede
o quanto você precisa, né, do valor do resistor, mas se você comprou em maior quantidade e guardou na sua casa, não vem com a tabelinha de cor, você não lembra como calcula, não tem problema. Você não precisa decorar todo aquele monte de cor, lembrar como é que é. Vai num site de busca, vai num livro, pega essa tabela de cor e calcula. Você não precisa ir saber, nossa, eu olhei o resistor, eu já sei exatamente como é. Se você souber, ótimo, maravilhoso isso, eu acho muito legal. Muito bom de mente, assim, mas se você não trabalha com isso constantemente, não se obriga a decorar, tá? Por isso que a gente tem fontes de pesquisa. É igual o que eu falo para vocês sobre equação. Equação, você não precisa decorar, você tem que saber chegar nela se necessário, principalmente no decorrer da sua disciplina, porque você está olhando aquilo todos os dias. Mas não precisa decorar ela. Daqui 10 anos, você precisa calcular uma resistência através da lei de Ohm. Você vai lembrar, se você não está mais trabalhando com isso, vai ser muito difícil você lembrar exatamente como é a equação. Não tem problema, vai pesquisar, você já estudou, você já aprendeu, você só precisa relembrar, tá certo? Ótimo. Conrado. Oi, Conrado. Eu não entendi a sua pergunta. Vai, vai de novo, porque a professora hoje está meio assim lerda. Sabe quando você olha, mas não vê, você entendeu, mas não entendeu? Eu não entendi. Manda de novo, de outro jeitinho assim. Vai que eu entendo. Tem paciência comigo, Conrado, tem paciência comigo. A gente vai indo juntos aí, tá bom? Pessoal que está perguntando, o outro Sérgio entrou, isso mesmo. Tô com saudade dos Sérgios, agora os dois tá aí, tá voltando o Michel, tá voltando a galera, vamos entrando para aula. Eu esqueci o que eu estava falando. Vamos fazer o exercício, então, referente aí à resistência elétrica de um resistor. É um exercício bem simples, mas só para a gente entender a aplicabilidade dessa lei e começar trabalhando aí com o circuito elétrico, tá? Vamos lá, então. Aí eu estava falando que eu estava bem devagar hoje, né? Tem que ter paciência que professora, só um tiquinho, tá bom? Então vamos fazer aí um exercício sobre resistência elétrica do resistor. O exercício fala assim, ó. Você tem um kit de eletrotécnica e lá tem um resistor muito antigo. Aí, ó, coincidiu com o que eu estava contando para vocês na minha história lá na graduação. Não, isso já foi no mestrado, que a gente precisava montar um circuitinho, ele precisava de um resistor. Então, você tem lá um resistor muito antigo, cuja marcação de cores dele está apagada. E aí não dá para a gente saber, mesmo que tá com a tabela lá de cor, não dá para saber qual que é a resistência dele, porque está apagada. Aí você decide identificar essa resistência elétrica utilizando um amperímetro, uma pilha AA de 1,5 volt e um fio de cobre de resistência desprezível quando comparado ao resistor estudado. Você produz um circuito elétrico semelhante ao da figura ali. Então, nós temos a fonte, o sentido da corrente, o local onde está o amperímetro para você verificar a corrente elétrica e o resistor. E aí, quando você liga, né, a pilha, você fecha o circuito, você imediatamente identifica no visor do multímetro uma corrente elétrica de 0,033 ampere. Qual é a resistência elétrica do seu velho resistor? Facinho, vai, manda bala, faz aí. Um minutinho para vocês fazerem. Mais um tiquinho. Bem fácil esse, hein? Bem fácil. Conrado, você está me perguntando, por exemplo, que material que é constituído o resistor? É isso? Ou que material que ele suporta? Igual você deu o exemplo de 220 ohms, que material me resulta esse valor? Peraí, gente. Ó, um Sérgio respondeu, ok. E o outro Sérgio
45, é um 4, Sérgio? É um 4, né? É um 4 aqui no teclado, eu vi. Isso aí, galera, é isso mesmo. Vamos ver a resolução, então? Bem simples esse mesmo, só aplicar a lei de Ohm. A gente está falando desse resistor que ele é um resistor ôhmico, é um componente ôhmico, então a gente aplica a primeira lei de Ohm. Se eu quero saber a sua resistência, é a tensão pela corrente. A tensão ele deu é dada em volt, a corrente ele deu é dada em ampere, que há misericordioso, mas tá bom. Então, essa divisão dá aproximadamente 45,5 ohms, e é exatamente esse valor de resistência elétrica que o velho resistor ele apresenta para nós. Muito bem, continuando então, a gente vai falar sobre essa associação de resistores que nós podemos ter de duas formas, né? Ou em série ou em paralelo, para que nós possamos calcular a resistência equivalente. A grande jogada de calcular a resistência equivalente na associação de resistores é porque quando você vai desenhando o seu circuito e você vai trabalhando com a resistência equivalente, é mais ou menos como você pudesse tirar todos os resistores e colocar um só com aquela resistência efetiva que dá. É importante você saber quanto é a resistência total que atua no seu circuito. E ele pode ser montado dessas duas formas, ou em série ou em paralelo. Isso aí, galera. A galera tá digitando aí. Vocês já perceberam que a gente tem um delayzinho na transmissão de uns 20 segundos? E é normal isso, né? Acho que eu não sei sobre o que é. Não sei. Mas a gente tem esse delayzinho. Então eu falo alguma coisa com vocês aqui, vocês só vão começar a me responder daí pelo menos 20, 30 segundos. Então vocês estão me devolvendo aqui os valores todos. E aí a gente tem esse delayzinho. Só para você saber e eu saber também. Vamos falar sobre essa associação de resistores aí, entender como é e fazer os cálculos necessários. Peraí que está subindo para você. De resistência equivalente. Qual é o objetivo principal, então? O objetivo principal é que de qualquer circuito elétrico que você tenha, dos mais complicados possíveis aos menos complicados possíveis, chegar em um circuito elétrico simples, que seja equivalente ao original, no sentido da resistência, em que a resistência elétrica equivalente seja obtida. Então, esse valor de resistência elétrica equivalente, ela seja referente a todo o meu circuito original, quando ligado à mesma fonte de tensão, que seria atravessada pela mesma corrente que o circuito original. Na associação em série, nós temos mais de um resistor ligados em um único fio, um seguido do outro. E a DDP é aplicada entre os extremos do fio. A língua da professora está enrolando. Já a associação em paralelo, em um ponto específico desse nosso fio, ele bifurca, sai diversos fios, né? Podendo ser 2 ou mais fios, com um resistor em cada um. E estes convergem para outro ponto. A DDP ela é aplicada entre os pontos de convergência. Então, de qualquer uma das formas, ou em série ou em paralelo, o nosso objetivo principal é sempre chegar num circuito simples como esse, ó, sabendo qual é a resistência equivalente, como se eu pudesse trocar todos os resistores ali associados em um único resistor, que seria exatamente o nosso circuito inicial. E eu trabalharia com o meu circuito, com um circuito mais simples para poder calcular as especificações que ele traz. Quando a gente fala na associação em série, olha um esquema aí referente à associação em série. Então, nós temos aqui o nosso circuito, eu tenho um resistor e no mesmo fio ligado outro resistor. Dessa forma, então, as duas resistências elétricas, elas estão no caminho da DDP fornecida pela fonte. E elas vão dividir essa tensão. De alguma maneira, a resistência elétrica de ambas deve compor uma resistência equivalente maior do que a resistência de cada uma delas. E quando a gente calcula a resistência equivalente para esse circuito em específico, em que eu tenho 2 resistores, é a soma do valor desses resistores. Tá? Mas num caso geral, em que eu tenha
N resistores colocados em séries, então a minha resistência equivalente será a soma das resistências desses N resistores. Todas elas, um mais o outro. Então, a gente pode trabalhar como sendo a equação da somatória de todos os resistores, que vai de I até N, então até o enésimo resistor. Já para uma associação em paralelo, nós não temos os resistores, as resistências elétricas no mesmo fio. Em algum momento, um fio ele vai acabar se bifurcando ou apresentando mais de 2 caminhos, dependendo de como é o nosso circuito. E em determinado ponto desse nosso circuito, ele vai voltar a ser um fio novamente. E esses resistores, eles estão paralelos entre si, né? Eles estão ali no ângulo de 0 graus ou 180 graus entre si. E a gente precisa calcular como que se dá essa resistência equivalente. Nesse caso, então, a resistência equivalente, ela é a soma dos inversos da resistência elétrica de cada resistor. Então, eu posso dizer que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual ao inverso da resistência em 1 mais o inverso da resistência em 2 para esse caso específico que é dado para nós. E como eu calculo isso, né? Eu calculo isso através do mínimo múltiplo comum. E aí, através do mínimo múltiplo comum, eu tenho esse resultado aqui. Vocês lembram como eu calculo o mínimo múltiplo comum? É que faz esse passo aqui, para a gente entender como é calculado isso. E para um caso geral, vai me respondendo aí, tá? E para um caso geral, para um número natural N qualquer de resistências elétricas em paralelo, a gente vai ter que ele será a somatória de todos os inversos dessa resistência, a sua resistência equivalente. Bom, vocês vão me contando aí se vocês querem que a gente faça essa relação do MMC, se vocês lembram como faz esse MMC, ou se a gente já pode ir para um exercício simples, primeiro, desse resistor que está, do circuito que tem uma associação em paralelo de resistores. Wesley, boa noite. As aulas estão gravadas e elas estão subindo. Eu só não sei te falar o tempo em que elas estão demorando para subir. Aí você pode falar, por favor, com o seu tutor da disciplina, que ele vai poder te explicar melhor. Eu realmente não sei. Alguém me perguntou lá para cima sobre a prova da disciplina, eu também não sei. Pergunto da mesma orientação, pergunta para o tutor da disciplina, que ele pode te explicar melhor do que eu, tá bom? Tá, vamos lá então. Vamos relembrar esse negócio de MMC aí, porque ele é muito traiçoeiro, né? A gente esquece mesmo. Se a gente não faz, a gente acaba esquecendo. Só vou arrumar aqui para chegar na câmera para vocês certinho. Você não precisa ver eu arrumando aqui, então você vai ver essa telinha aí mesmo. E agora eu vou colocar você na câmera para mim. E aí, de maneira geral, é assim, tá? Isso que vale aqui, vale para qualquer situação, só que a gente está trabalhando com 2 resistores. Pode ter o caso de 3 ou mais, o caso é o mesmo, você vai ter que fazer essas somas dessa mesma forma. Então, se eu tenho aqui 1 sobre a resistência equivalente de 2 resistores, então é 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2. Como que eu faço esse MMC, né? Como que é essa matemática envolvida? Espera que está granulado. Voltou. A matemática, ela o MMC, ele é a multiplicação dos denominadores. Então, vai ser aqui igual R1 vezes R2. Só que quando eu for analisar para somar os numeradores, eu vou precisar aplicar divisão. Então, essa multiplicação tem que dividir pelo número equivalente que está aqui. R1, isso vai ficar assim, né? O primeiro aqui ele vai ter R1 vezes R2, que divide por R1. E tudo isso multiplicado pelo nosso numerador. Então, tudo isso multiplicado por 1. O R1 eu posso simplificar. Então, vai me sobrar só R2, que multiplica por 1, R2. Isso mais a mesma coisa que eu vou fazer com o outro aqui de baixo. Eu vou mudar a caneta só. Esse aqui agora. Então, nós temos R1
vezes R2, que divide por esse numerador, por esse denominador aqui, agora R2, e multiplica pelo numerador, que para nós é 1. Então, quem eu simplifico agora é o R2, me sobra R1 vezes 1, R1. Então, mais R1. E é exatamente isso que ele dá lá para nós. Isso é o que você vai precisar fazer todas as vezes que você calcular a resistência equivalente. Só que tem mais uma coisinha aí. Essa é a resistência, 1 sobre a resistência equivalente, certo? Quem é a resistência equivalente? A resistência equivalente é o inverso. Então, por fim, isso aqui, ó, significa, portanto, esses 3 pontinhos aí, ó, que toda vez que eu vejo esses 3 pontinhos me faz lembrar uma patinha de cachorro. Então, a resistência equivalente, ela vai ser o inverso de 1 sobre a resistência. Então, aqui no nosso caso é o R1 vezes R2 sobre a somatória das resistências, tá? Quando a gente está calculando as resistências equivalentes, tanto para circuito em série quanto para circuito em paralelo, eu quero saber quem é minha resistência equivalente, não quem é 1 sobre a resistência equivalente. Então, é bom você lembrar essa jogada também referente a essa matemática, tá? Vou colocar aqui para você, então. Peraí que a gente tem bastante mensagem. Eu vou lendo aos pouquinhos. Eu parei ali quando vocês falaram que eu podia fazer no quadro. Vou colocar o próximo enunciado para vocês, para que vocês possam fazer agora um exercício de associação em paralelo. E aí, eu vou dando uma olhada aqui nas nossas mensagens, tá? É um outro exercício bem simples, só com os 2 resistores, e ele diz o seguinte: 2 resistores elétricos de resistência R1 igual a 8 ohms e R2 igual a 2 ohms são associados em paralelo, como mostra a figura aí para nós, e estão submetidos a uma força eletromotriz de 0,2 volts, com a corrente elétrica que atravessa o circuito. Então, aí agora você vai precisar saber, além da resistência elétrica, calcular a corrente elétrica. Manda brasa, que eu vou dando uma olhada aqui nas nossas perguntas, tá bom? Qualquer coisa, estou por aqui. Alguém escreveu que tem o delayzinho na cuca. Não tem problema, tem dia que eu também tenho. Todo mundo tem, fica tranquilo. Normal isso, tá bom? Entendi a sua pergunta agora, Conrado. Eu não sei, eu nunca pensei nisso. O Conrado ainda tá falando, sabe aquela história que a gente estava comentando no começo da aula, de que material que é feito, se eu consigo saber pela resistência qual material que é constituído o resistor? Eu nunca pensei nisso. Me cobra isso na semana que vem, que eu vou dar uma olhada. Não sei te falar. Porque quando a gente fala de material, na minha formação, eu vou mais para a parte mecânica, né? Então, eu nunca pensei nisso sobre o material na eletricidade. Me cobra, eu vou dar uma olhada, e aí você me cobra, porque eu vou sair daqui hoje, vou olhar isso e posso esquecer depois de te contar, tá bom? Paulo está falando sobre as aulas, que ele não está conseguindo acessar. Eu vou te pedir o mesmo favor, Paulo. Fala com seu tutor da disciplina, porque ele vai saber te orientar melhor do que eu nessa situação, tá bom? E aí, vocês estão fazendo? Não estão? Não cheguei ainda no último? Cheguei. Ah, Vinícius, apressadinho do Vinícius. Desculpa, Vinícius, a intimidade, mas é que eu tenho mesmo, é que eu vou fazer. Ele está falando de por que a corrente elétrica é a mesma no circuito em série, pois é o que nós vamos falar na aula que vem. Eu não vou contar, porque nós vamos falar na aula que vem. Você vai te esperar um tiquinho só, tá bom? Juro juradinho, que é só um tiquinho. É, obrigada, Sérgio. É que eu sou meio maluquinha mesmo, assim, né? E aí a gente acaba passando isso para a sala de aula também.
Isso aí, galera, deixa eu conferir com o meu gabarito aqui, tá todo mundo colocando o valor, 0,125 ampere, 0,125 ampere, muito bom. Ótimo, é isso mesmo. Tá. Então vamos lá, resolver isso aí, porque a gente tem mais um exercício para fazer. Bom, vamos aqui no quadro mesmo. Se você não entender a resolução, aí a gente. Vamos no quadro aqui, no outro quadro mesmo, né? Melhor. A gente gasta um minutinho a mais, mas é melhor, pelo menos, que a gente entenda aí melhor cada uma das situações, né? Então, o que o exercício fala? Ele fala que nós temos duas resistências e eles estão em paralelo. R1 vale 8 ohms e R2 vale 2 ohms. E ele está querendo saber qual é aí a resistência equivalente. E também a força eletromotriz. Então, o que a gente vai fazer? Num primeiro momento, meu apagador. A gente vai aplicar essa equação aqui, ó, para resistência equivalente. Então, vou apagar esse macete aqui, porque nós vamos começar do começo. Porque começar do meio não fica bom, não. Vou começar do começo. Primeiro, a gente precisa saber quem que é resistência equivalente. Então, se é a resistência equivalente de um circuito em paralelo, é 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre a resistência em 1, e ele falou que a resistência em 1 é 8 ohms, mais 1 sobre a resistência em 2, que ele falou, que é 2 ohms. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, tirar o MMC. Agora, a gente tem aí números. E sabe aquela regrinha do esse vezes o esse? Ele continua. Só que a gente tem que aplicar o MMC. E como que isso funciona? Eu tenho dois números do denominador, não tem? Eu estou fazendo isso, é chovendo molhado, eu sei. Mas vai aparecer situação mais difícil e você precisa lembrar disso aqui. Eu quero que você lembre. Depois não vem falando, não é professora? A professora já saiu fazendo com tudo lá e aí ele não lembra mais como é que é. Não, a gente vai lembrar de maneira mais fácil para depois ir dificultando, tá? Então, tem dois números aqui no denominador, 8 e 2. E eu tenho que tirar o MMC dele. Lembra dessa história? Então, dos números primos, ele divide por quem aqui? É par, todo mundo par? Primeiro número primo que eu tenho é o 2, e é o único par. Então, diferente de zero. Então, primeiro que vai dividir é o 2. Aqui dá por 4, aqui dá 1. Aqui já não divide mais, acabou. Ainda vai dar 2, 2, 2, 1. Então, nós temos 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, aqui embaixo nessa soma vai dar o número 8. Como é essa relação agora? Muito bem. Esse 8 divide pelo denominador e o valor multiplica pelo numerador. Então, 8 dividido por 8 dá 1, que multiplica por 1 dá 1. Mais a mesma coisa aqui, ó. O 8 divide pelo denominador, 8 dividido por 2 dá 4, que multiplica pelo numerador. 4 vezes 1 dá 4. E isso dá, então, para nós, 5 oitavos. Feito isso, eu sei que 1 sobre a resistência equivalente é 5 oitavos. Eu quero saber quem é a resistência equivalente, que é exatamente o inverso, 8 sobre 5, que isso, quando eu faço essa divisão, dá 1,6 ohms. Eu não quero saber resistência equivalente, eu quero saber quem é a corrente. Então, a corrente nós podemos calcular como a tensão pela resistência. A tensão ele deu para nós que é um valor de 0,2 dividido por 1,6. Assim, então, a corrente, 1,6 que nós obtivemos, é de 0,125 ampere, tá? Simples, matemática é simples, só que faz muito tempo que a gente não vê, né? Então é importante aí você relembrar como que é dado essa relação dos nossos cálculos. Quando ele dá para nós essa equação da tensão, ele fala que aqui o valor é da eletromotriz, da força eletromotriz. E a gente viu lá no começo da aula que, eu vou sair da frente para cá, que a força eletromotriz, ela é exatamente calculada através da lei de Ohm, só que agora a tensão, ela é dada pela força eletromotriz aplicada a esse circuito, ok? Ok.
Ok, então vamos para outro exercício. Conrado, eu já li o que você escreveu e eu vou te responder. Só vou colocar o outro exercício aqui para que vocês possam ir fazendo enquanto eu vou respondendo Conrado. E galera, se tiver dúvida, faz igual o Conrado, pergunta mesmo, porque eu tô gostando desse negócio aqui de pergunta e eu vou ficar querendo mais pergunta, tá bom? Ó, outro exercício aí. Ele fala o seguinte para nós: encontre a resistência equivalente do circuito elétrico indicado na figura e a resistência em 1 é 1 ohm, a resistência em 2 ohms, a resistência em 3, aqui tá errado, aqui é 3 ohms, eu errei. É 3 ohms, tá bom? Tô falando baixo, porque ninguém pode saber, só eu e vocês. Calcula aí essa resistência equivalente. Ó, aí agora a gente tem um misto. A gente tem uma parte do circuito em paralelo, outra parte do circuito em série. E você precisa verificar por onde você vai começar e por que você vai começar por aí para entender essa resistência ou esse caminho que o circuito vai fazer. Vai aí, faz aí, a gente tem tempo, vai fazendo. Conrado está falando que quando um resistor queima, ele estoura e fica preto. Não é essa relação em referente a esse ficar preto do momento que ele estoura, que ele explode. É uma reação química. E esse preto é uma reação de oxidação, porque quando ele estoura, o combustível maior de qualquer explosão é o oxigênio. Quando ele estoura, ele tem acesso ao oxigênio que está fora, né? Para ser consumido nessa ligação química, nessa reação química. Então, o produto dessa queima é gás carbônico, e o gás carbônico, a coloração dele é escura, é preta. É justamente isso. O produto dessa queima é o nosso gás carbônico, por isso que fica tudo preto. Por que é tão concentrado, né? Ali, porque ele é muito pequenininho. Quando ele estoura, é como se fosse uma pipoca, né? Ele estoura, mas ele ainda fica ali. Ele precisa do oxigênio fora, mas ele está ali o produto dele. Por isso que naquela região fica preto. Isso acontece em qualquer situação de curto-circuito. Você pode ver curto-circuitou qualquer coisa. Aquela região ali do curto-circuito ficou preto porque pegou fogo, porque teve combustão. E o combustível da combustão, gostou dessa, né? Combustível da combustão é oxigênio. A hora que entra o oxigênio na jogada, aí nós temos a oxidação. E a oxidação produz gás carbônico que dá essa coloração de preto, tá? Mas eu ainda vou pesquisar o que você me perguntou, porque eu nunca pensei a respeito. E aí, estão fazendo? Estou aqui esperando, fofocando, conversando, fofocando não. Trocando informação importante a respeito de uma pergunta. Não é fofocando, né? E enquanto vocês estão fazendo, o Sérgio já fez? Vamos ver o valor. 3, isso aí, Sérgio, eu só arredondei para 3,67, mas esse é o valor mesmo, isso aí. Tá no enunciado já. Esse aqui é o outro exercício, tá? É Alexandro ou é Alexandro, Sena? 3,66, é isso aí. Vamos resolver então, porque a gente tem mais um exercício para dar tempo de fazer tudo, tá bom? Esse aqui eu vou resolver ele no quadro, mesmo aqui com vocês, por quê? O que é importante a gente entender nessa resolução de exercício? Sempre que a gente tiver várias montagens do nosso circuito, no mesmo circuito, ou seja, eu tenho situações em que eu tenho, ao mesmo tempo, resistores em paralelos e resistores em séries, eu tenho que levar em consideração, primeiro, o cálculo da resistência equivalente para esses resistores que estão em paralelo. Porque quando eu transformo eles em uma resistência equivalente que condiz com a resistência deles que estão em paralelo, eu transformo esse meu circuito num circuito em série. Então, o objetivo primeiro, eu posso ter circuitos em que eu tenha mais de uma região que tem os resistores em paralelos. Primeiro, calcular essas regiões para transformar o meu circuito em série. Feito isso, eu calculo a resistência equivalente depois. Então, primeiro eu vou calcular essa região em paralelo. Essa região em paralelo, ele está referindo a resistência equivalente do resistor 1 e do resistor 2. Quando eu calculo essa resistência, nós temos que o nosso resistor 1, ele apresenta valor de 1, e o nosso resistor 2, ele apresenta valor de 1, deixa eu ver,
ele apresenta um valor de 2 ohms. Fazendo essa soma aí, nós temos que a resistência equivalente, já fazendo o seu 1 sobre o inverso, ele é exatamente 1,5 ohms. Calculando, então, agora, para a resistência equivalente do nosso circuito total, em que eu levo agora o circuito da resistência equivalente em série com a resistência 3, eu tenho que somar essas resistências equivalentes. Eu tenho, portanto, então, que a resistência 3 ela vale 3 ohms e a resistência equivalente extraído do seu inverso 0,67 ohms, então o valor é 3,67 ohms, igual vocês estavam indicando. Assim, então, a gente consegue o valor da tensão, que é... Quem está me perguntando, anônimo, eu não sei seu nome, me perguntou, professora, qual que é o valor da tensão no exercício anterior? A tensão, ele deu como força eletromotriz, que é de 0,2 volts, tá? Então, vamos lá para o outro exercício. E esse aqui ele é um pouquinho mais complicado, é a análise de um circuito elétrico. Dá uma olhada aí, eu não vou ler o enunciado com vocês, porque o enunciado sempre conta uma historinha. E aí a gente quer saber qual é a força eletromotriz nesse circuito. E para isso, a corrente elétrica encontrada foi de 0,5 ampere. A gente tem ali uma região com 3 circuitos em paralelos, depois um circuito em série. Calculem aí qual que é a força eletromotriz que o exercício pede para nós. Aí que a gente tem um tempinho ainda. Não sei, Conrado, qual que é o outro material que entra em reação com o oxigênio. Eu teria que saber qual é a constituição do material da ligação química no interior de um resistor. Eu tenho que olhar também, não sei te falar. No caso de outros componentes, a gente pode ter sim um diodo, por exemplo, ou qualquer, se a gente tiver, sabe quando dá o curto-circuito na tomada? É a mesma coisa. Naquela região em que a descarga de energia ela é um combustível, né? Uma faísca, o que para nós em qualquer outra reação química seria ali o fogo, não é essa palavra que eu queria utilizar, mas eu não lembro agora. Não lembro da palavra específica, mas ela seria para nós aquele agente iniciante, né? A energia inicial que o material precisa para começar essa reação química. Então, qualquer faísca que tenha com oxigênio próximo dá essa relação aí de estouro, dá essa relação de explosão. Mas dentro do resistor eu não sei o que é. Nossa, Sérgio, tá longe, hein? Tá longe. O Sérgio tá falando que ele mora na Bahia, mas ele é lá do Rio Grande do Sul. Gente, atravessou o Brasilzão afora aí. Vamos lá, então, resolvendo rapidinho. Esse exercício que a gente tem tá lá na sua Avançando na Prática, acho que é do seu livro. Eu não vou lembrar qual sessão que é, eu acho que é a sessão 3.1. E aí depois você pode ir lá que ele vai te explicando com mais calma, né? Mas qual que é a ideia inicial aqui? A gente vai trabalhar com esses resistores para calcular resistência equivalente. E aí, trabalhando com esses resistores, um vale 10, outro 20, outro 40, eu faço a resistência equivalente, o MMC de todos eles, igualzinho a gente fez aqui no quadro, só que agora eu estou levando em consideração 3 números, mas é a mesma coisa, primeiro divide por 2, depois por 3, e assim vai dividindo pelos números primos, 5, 7, 11, 13, e agora eu não lembro mais o resto, acho que nem vai chegar em tudo isso também. Feito isso, você tem um sobre a resistência equivalente, você precisa saber quem é resistência equivalente, que é o oposto. Então, essa resistência equivalente é de 5,7 ohms. É como se a gente tirasse todo mundo daqui e colocasse só uma resistência. Olha que resistência feia, mas tá bom, para você entender. Vou fazer bem feio mesmo agora para você entender. É como se tirasse todos esses resistores daí e colocasse uma resistência só, com um valor de 5,7 ohms. Feito isso, agora a gente pode calcular qual é essa resistência, contando com aquele outro resistor
e agora em série. Aquele resistor ele valia 10 ohms, mas essa resistência equivalente, o valor é de 15,7 ohms. Na força eletromotriz, ela é igual à resistência vezes a corrente. Eu acabei de calcular a resistência, tenho a corrente que ele deu no enunciado, a força eletromotriz ela é dada por esse valor de 7,85 volts. Aí a resistência equivalente, 15,1. Quase deu, questão de arredondamento, né, Sérgio? Alexandro, alguma coisinha aí deu bug, dá uma olhadinha. Mas é isso aí, gente, em relação à resistência equivalente e à força eletromotriz. Bom, Conrado, eu não vou conseguir te responder essa última pergunta, mas você me manda na próxima aula, por favor? Eu vou te cobrar, se eu não mandar, copia ela e guarda aí, porque a nossa aula está acabando, gente. Passa muito rápido. Eu não sei se a professora que fala aqui demais, não sei, passa rápido, né? Mas a gente continua aí esse assunto, então a gente vai entendendo melhor a descrição desses circuitos. Eu vejo vocês na próxima aula. Bons estudos. Vai lá no livro, lê de novo, refaz isso. Os exercícios estão todos lá no livro, você pode ir acompanhando passo a passo a sua resolução e principalmente os exercícios que estão lá no livro também. E a gente se vê na próxima aula. Conrado, não esquece de me mandar essa mesma pergunta que a gente vai continuar essa discussão na próxima aula, tá bom? Um ótimo restinho de semana para vocês. Eu vejo vocês na próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.